Fala pessoal, bem-vindo ao canal aqui da Tech Posto, PodTech. Hoje eu estou aqui ao lado desse excelente profissional aqui, Renato Inama, que Obrigado, meu está amigo. aqui com a gente. Deixa eu até aproveitar o gancho aqui, te devo muito pelo que eu aprendi contigo hoje. Obrigado, E, querido. cara, vamos lá. Eu estou aqui porque eu estou vendo assim muito posto de combustível, muito posto revendedor de combustível hoje. Principalmente esses aí que estão às margens de rodovia, né? Esses postos enormes, grandes. E tô vendo muita coisa acontecer com relação à tal da bomba submersa, né? E aí eu queria ver contigo um pouquinho hoje, né? Se você pode explicar um pouco para a gente mais detalhado sobre o projeto de bomba submersa. Por exemplo, vou montar um posto de combustível. Sim. É, a margem de uma rodovia e eu quero usar bomba submersa. O que difere na minha parte estrutural para uma bomba convencional de sucção? Quais são os benefícios que eu tenho, dentre outros benefícios aí que pode a gente ter nesse meio do caminho aí? Agora é contigo. Legal. Obrigado pelas palavras. É sempre um prazer estar aqui, a gente dividindo cultura. E eu acho que eu começo respondendo a tua pergunta por um fato. Um fato, né? Hoje, o projeto de com bombas submersas já não é mais uma ideia e tem muitos clientes que o adotaram como um padrão. Então, até que a pessoa, aquela empresa, experimente o primeiro projeto, Certo. ela muito provavelmente é manobrada pelo mercado e acaba se desestimulando a fazer o projeto de submersa. Mas depois que ela experimenta o primeiro e percebe os ganhos, ela adota como um padrão. Então, eu vou dar um exemplo. Que A legal, maior que rede de legal. rodovia, daquelas lojas famosas na estrada, adotou a empregar a bomba submersa. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, houve um processo de desmistificar o que era um projeto com submersa. E segundo, pelos ganhos claros e racionais que ela entrega. Legal. Então, eu vou citar os ganhos de trabalhar com uma bomba submersa. Economia de eletricidade, porque você passa a ter um motor alimentando uma série de equipamentos, de dispensers, Interessante, hein? um Interessante. único motor. Dois, silêncio na pista. Olha que interessante, você tem um posto, você não vai incomodar a vizinhança com ruído, você vai ter um funcionário num ambiente de trabalho com maior qualidade, então você não tem ruído. E interessante que até isso melhora até a conversação do cliente do posto ali com o colaborador. Pô, mas isso é maravilhoso. Só soma. Depois você tem o que, na minha opinião, hoje é o cuidar bem do cliente final. Quem adota hoje um projeto com bombas submersas, principalmente quando está relacionado Legal. ao diesel, é que você passa a utilizar filtros de linha e não mais os ultrapassados filtros prensa. O que é isso? Quando você trabalha com um equipamento na sua arquitetura antiga, um equipamento de sucção, onde o motor e a bomba estão debaixo da saia do Uhum. próprio equipamento e succionam o produto, no diesel acaba que, na sua maioria, adotam filtros prensa. Esse filtro ele está em desuso por dois motivos. Dependendo, ele pode ser também mais um ponto de contaminação, ter combustível parado lá dentro. Dois, gasta uma eletricidade descomunal. E três, nunca vai entregar o nível de filtragem que um filtro de linha entrega. Legal. Então, quando a gente fala num projeto de bomba submersa, ele está direcionado para aquele revendedor que está focado no bem do seu cliente final. Aquele revendedor que vai receber um diesel altamente filtrado, removida a água que pode ter sido gerada no armazenamento, um nível de particulado sólido cada vez menor. Então, a gente percebe que esses empresários adotam a solução, principalmente pelo zelo que tem com aquele cliente que abastece lá. E para finalizar, para pensar no seguinte: você tem um posto urbano, não só o Certo. de Uhum. rodovia, urbano. E lá você tem diesel. Posto urbano que abastece diesel tem abastecido carros que muitas vezes custam mais de R$ 700 mil. Então você vai às grandes caminhonetes da Toyota
os carros da Certo. Mercedes que são a diesel. E aí você tem um cenário crítico, porque é quem movimenta menos o diesel, Sim. é aquele diesel que estraga mais, né? E é isso mesmo, a composição do diesel hoje é um problema. E aí você vai abastecer um carro de 700 mil reais, de 1 milhão de reais a diesel, e está entregando um diesel filtrado num filtro prensa que tem uma rota tecnológica de 60 anos atrás. Então, quando adotado o projeto com bombas submersas e implementados todos esses ganhos, ganha economia de eletricidade. Manutenção, então, Rodrigo, nem se fala. Você tem um equipamento que dá muito menos manutenção. Cara, que bacana, cara. Então hoje é um fato, já não Uhum. é mais uma ideia. O Brasil, as grandes redes já adotaram, viram um padrão. E os ganhos a gente ainda vai falar ainda hoje, porque tem mais ganhos, Agora tá? assim, rapidamente, por exemplo, me deu a loucura, eu falo: "Puta, eu vou montar uma revenda de combustível. Eu vou fazer um projeto básico, sei lá, de, 2 tanques bipartido ou 3 tanques bipartido, só que eu vou querer ter 3 bomba óctupla e uma sextupla", por exemplo, Perfeito, né. perfeito. Eu adotando, aderindo à ideia da bomba submersa, isso na execução do projeto, tá, eh, eu tenho algum ganho com isso? Como é que funciona a parte estrutural disso, né? Queria que você desse uma Le explicada rápida para nós aqui. Legal, a tua pergunta é ótima, porque a TecPosto, ela, quando o cliente, contrata uma empresa instaladora, a maioria já tem expertise nesse tipo de projeto. Uhum, E essas empresas, elas, entregam isso já desenhado. Mas quando não, quando aquele revendedor está muito distante das capitais e se utiliza de uma empresa de instalação com uma estrutura menor, sem um colegiado técnico grande, a TecPosto assessora na construção desse projeto. Porque bacana. vai mudar. Você vai usar menos linhas, Interessante, uma interessante. uma linha vai alimentar todos os seus dispensers e traduzindo em miúdos, bomba de combustível é quando o motor é sucção e quando é na pressão que a bomba está no subterrâneo, dentro do tanque, é dispenser. O nome usual é um dispenser. Uhum. Então, até que posto auxilia quem não tem esse know-how, auxilia na construção da lista de material ecológico, então não vai nem mais nem menos. Você até pode ter um excedente para uma perda, alguma luva que não eletrofundiu do jeito que o instalador queria, mas na sua essência é uma conta exata. Vai Legal. X dessa peça, X daquela outra peça e vai menos peças, porque, de novo, você está empurrando combustível usando uma linha só que cruza por todos os SAMPs. Então, o seu ganho de imediato, já no projeto, é ter algo mais clean, né? Menos tubulações passando por Isso todos é os legal, cantos, exato. interessante. Você investe um pouco mais, sim, no material ecológico, sim, você tem um pouco mais de investimento. Agora, a economia na manutenção dos motores, meu Deve amigo, ser sensacional isso, hein? eu visitei um posto que já tinha submersa em Cubatão, acho que foi um dos primeiros, ele deve estar com mais ou menos uns 25 anos que ele já tem essa tecnologia, e com intercorrências de quebra do tipo, uma vez a cada 10 anos. E você fala, não pode ser. Cheguei aí num posto que é mal cuidado, um posto mal cuidado, abrimos o SAMP para olhar a bomba que estava instalada no tanque, uma bomba submersa, uma reject, ele estava coberto de Nossa, terra, que não era loucura! água, terra, tinha terra. E aí ficou aquela discussão, tem ou não tem? Cavaram a terra, a bomba estava lá dentro, há 10 anos abandonada, a terra invadiu o reservatório de contenção e você vê a robustez do produto, sem nenhuma falha. Então, hoje, quem faz conta, Rodrigo, quem para fazer conta, sabe que um posto com um projeto de bombas submersas tem um custo de operação muito menor do que as antigas soluções de sucção. É bem legal. Ah, pô, é super legal. Agora, uma dúvida também que me surge é o seguinte, né? Voltando aqui no foco na parte estrutural, né? Por exemplo, numa bomba que eu vou dispensar, que você falou assim, eu tiro a bomba de sucção e coloco ali um dispenser onde o cliente vai ser atendido, né? Isso. Por exemplo, o que que eu sempre vejo, tá? Chego lá para abastecer etanol, tem um kit densímetro, tá? Perfeito. Nesse caso, eu tenho uma bomba submersa lá. Como é que eu faço com o kit densímetro da bomba?
Porque eu Perfeito. não posso eliminar, né? Eu preciso estar ali com o kit densímetro. O kit densímetro, ele passa a trabalhar da forma que já se fazia com o diesel. Então, você tem um retorno específico. Ah, tá. Então, o densímetro é uma obrigatoriedade de lei, né? Então, você tem uma outra arquitetura dentro desse equipamento para seguir tendo o kit densímetro. Muito mais simples do que parece, mas por uma exigência de qualidade, né? O densímetro ele está lá para mostrar que você está comprando um produto que mantém a sua densidade em X parâmetro e qualquer alteração ele sairia da marca, você visualmente veria que ele está fora da especificação. Mas voltando ainda à facilidade da instalação, hoje já existem inúmeras empresas fazendo esse tipo de instalação. Ah, Interessante. os instaladores com melhor reputação já trabalham com isso. Mas, de novo, eu acho que a única pessoa que não gosta desse projeto é quem vende manutenção de bomba. Porque É. esse não consegue, certamente, se monetizar em cima Sim. de um projeto desse. Então, como eu te falava, equipamentos funcionando 10 anos sem intercorrência. É sensacional, pô. É, Quem, né? Ninguém quer eh, ver um bico parado, né? Ou se não, até, deixa eu até te interromper um pouco aqui, às vezes a questão da temperatura, né? Eu canso de ver posto no interior de São Paulo, na época do calorzão lá, esturricando com aquela pista concretada, deve ter lá uns 60 graus, chega às 10 da manhã, o cara não consegue mais vender combustível, gasolina, a por exemplo. gasolina. Você está coberto de razão. Hã, um dos outros problemas que uma bomba submersa resolve é a dificuldade de, tecnicamente, falar escorva do combustível. É quando você succiona, puxa ele. Em dias quentes, a gasolina em especial, ela cria um fenômeno por conta da temperatura, e aí a bomba fica, que eles falam, cavitando. Ela fica tentando succionar e microbolhas de ar impedem. Quando você trabalha com uma bomba submersa, isso cai por terra. É a bomba que está no fundo do tanque empurrando em direção ao dispenser, Que ao bico. sensacional, que Então, sensacional. você tem um posto no Nordeste, aonde é muito quente. Você não vai mais ter esse problema na gasolina. Todos nós sabemos de donos de empresários revendedores que colocam um saco de gelo em cima da bomba para Misericórdia, pô. tentar O vendedor de gelo deve estar feliz, né? Adorando, adorando. Então, assim, ele é um projeto tão mais inteligente que hoje ele está em 95% dos postos nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que a bomba de sucção não seja um projeto inteligente, mas não te devolve o quanto um projeto de bombas submersas te devolve em dinheiro. Uhum. A gente tem planilhado isso, cálculos de retorno de investimento, logicamente que mais rápido num posto de rodovia por conta de volume, né? Então a escala maior retorna mais rápido. Mas mesmo num posto urbano, você sim vai investir num projeto de bomba submersa. Pensa no posto. O posto está te custando 2,5 milhões para construir. Ele vai te custar menos de 1% a mais para você migrar para o projeto de submersa. Sim, ele para Caramba. implementar, ele custa mais. Quando você olha o posto como um todo, não chega a 1% a expressão, o quanto isso impacta no teu custo de construção. Sim, você vai comprar um equipamento que ele é mais barato por ser um dispenser, Uhum. mas você vai investir na bomba submersa, que tem seu valor agregado. Então, assim, de largada, você vai investir na construção. Vamos pensar agora, não no posto inteiro, mas na arquitetura de bombas e linhas. Você vai investir mais ou menos uns 12% a mais do que se fosse num projeto de sucção. Só que em menos de 2 anos, você já recuperou esse investimento extra, você não vai mais passar por problema de escorva de linha, Legal, você interessante, vai hein? entregar aquele diesel que seu cliente final merece, super ultra filtrado, você vai não terá ruído na pista. Então imagina, não tem mais vizinho do lado reclamando da barulheira dos seus motores, das suas bombas, do seu filtro prensa. Então, olha, Rodrigo, a gente está muito satisfeito com como o mercado entendeu esse tipo de projeto. E, de novo, eu não conheço um empresário revendedor que implementou o primeiro e depois voltou a fazer a sucção. Não, interessante, né? É um sistema, assim, com uma tecnologia embarcada e uma inteligência embarcada muito melhor, né? E, assim, os problemas que você vai deixar de ter, esses 12%, meu, não é nada.
Não é nada, né? Se você tiver um pensamento a médio prazo, pô, sensacional, uma baita de uma solução. Interessante, cara. Gostei mesmo desse seu aí, show aí que você deu pra gente com relação à bomba submersa. É bem bacana, né? E a gente vai ter muito mais conteúdo com relação à bomba, né, também, né? Eu queria não deixar de abordar um desafio que a bomba submersa também é a solução, tá? O biodiesel, tá? Hoje você tem Sim. uma característica que é o incremento de biodiesel no diesel, que vem aumentando percentualmente, e isso está estragando os equipamentos, está danificando os bicos injetores dos veículos. Isso se tornou um desafio técnico enorme. Por outro lado, é uma ideia muito legal, porque o foco é poluir menos. Então, quando Sim, você sim. agrega biocombustíveis, você está num viés de agredir menos o meio ambiente. Só que isso demanda uma mudança de tecnologia. Esse diesel, ele hoje está com uma concentração de 14%, e já vem sendo um desafio enorme. Ele vai chegar a 20% de concentração, e o Estado já fala em puxar isso até 30% de concentração. Caramba! Então, se você... eu nunca tive problema porque o meu diesel nunca estragou meus equipamentos. Hoje não. É uma questão de Mas tempo, vai ter, você né? está construindo um É. posto que certamente você espera que ele fique 20 anos em operação no mínimo. E você deixar de empregar uma possibilidade de ter um filtro de linha, né? A bomba empurrando o combustível do fundo do tanque, passando por esse filtro e indo em direção ao dispenser para ser comercializada e cobrada. Se você daqui a algum tempo quiser mudar isso, vai ficar muito caro. Então, um posto que já existe, você ter que quebrar ele para mudar para uma arquitetura de bomba submersa é oneroso. É oneroso. Agora, construí-lo já nesse formato é assertivo e não impacta em nada o custo. Você falando do filtro agora, um exemplo. Então, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu vou aderir à ideia, vou construir um posto com um projeto de bomba submersa, legal. Então, eu entendo que é mais inteligente ainda, ao invés de adotar um filtro tradicional, que é o prensa, adotar um filtro de linha. Bom, você está tão certo nessa afirmação que eu estive num posto, tem mais ou menos um ano, um posto de rodovia no Mato Grosso do Sul, volumes enormes, e esse posto tinha um parque de 20 filtros prensa, Caramba! todos enfileirados. Quantos caras gastavam de energia elétrica? A manutenção com papelão e assim Tá por diante. louco! Eletricidade sendo consumida à torto e à direita. E aí, o que acontecia? Ele hoje lá, se tiver qualquer tipo de problema em relação às maiores concentrações de biodiesel, ele está sucateado. Então, ele investiu num parque de filtragem ultrapassado, poderia estar trabalhando com 1 ou 2 vasos do filtro de linha, em vez de 20 filtros prensas com o seu reservatório. E como você bem pontuou, só a economia de eletricidade fez o payback e retornar... Pô, em um ano ele estava com todo o investimento adicional loucura. amortizado. Outra coisa que eu vejo também é a preocupação com o custo de operação. A única coisa que está na mão do empresário revendedor, o dono do posto, é o custo de operação. O valor de venda, ele não tem tanto controle, porque dependendo da praça, ele consegue sustentar 20 centavos a mais ou a menos, mas R$1 a mais ele não consegue cobrar no combustível. Sim. Agora, o custo de operação está na mão dele. E aí ele constrói um posto que pode ter um custo de operação alto ou otimizado. E é isso que a gente tem visto. Num mercado tão competitivo, quem está com foco no custo de operação vai para o projeto de submersa. Eu costumo dizer o seguinte: atenção com quem não te recomenda ir para essa rota, porque ela é melhor, mais eficiente e a gente até pode dizer o seguinte: eu já ouvi isso, eu construo postos para vender. E alguém vai lá e compra esses postos. Pô, não, como ele não vai operar, ele coloca uma tecnologia ultrapassada. E aí, quem Ele vai joga operar... um problema na mão de alguém futuramente, exatamente. né? Mas empresários que a gente conhece já estão exigindo, por exemplo, quando a companhia, uma distribuidora, uma local, uma internacional, qualquer empresa começa a apoiá-lo com o dinheiro para construir, o empresário que sabe que o custo de operação é um vilão tem exigido bombas submersas. Interessante, interessante. Cara, super legal, gostei. Acho que foi extremamente enriquecedor esse bate-papo aqui.
Te agradeço por ter vindo aqui, atender meu pedido, né? Esse convite. Aí é foi fácil. Sensacional. Pode ter certeza que aprendi muito aqui contigo. Pessoal que está aí do outro lado da telinha, de praxe, aí, ó, dá um likezinho no vídeo, siga-nos nas redes sociais aí. Quer ficar informado com relação ao mercado de revenda de combustível? Só seguir a gente, siga a gente no Instagram, no YouTube, você vai ter bastante informação aí. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima. Valeu!